Bom dia, meus irmãos. Deus abençoe você, abençoe sua casa, sua família. Espero que domingo passado você tenha aproveitado na introdução que nós fizemos sobre a pessoa do Espírito Santo. E nesta manhã de domingo, nós vamos estar então recomeçando, ou dando continuidade. Vamos para a segunda sessão sobre esse tema, essa temática tão importante que é a pessoa do Espírito Santo, que é alguém que vive conosco, que vive através de nós, que manifesta a glória de Deus, que manifesta os dons, suas ações. Então vamos juntos nessa caminhada. Vamos orar. Pai, obrigado por esta manhã. Te damos graças pelo privilégio de poder chegar até a casa de cada um dos irmãos. E eu oro para que mais uma vez nesta manhã possamos ter uma compreensão a mais a respeito da pessoa do Espírito Santo. Revela o Senhor mesmo no nosso coração, a fim de que possamos perceber as verdades espirituais. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você está pronto? Então vamos lá, pegue a sua caneta, a sua Bíblia, seu caderno, se você vai anotar alguma coisa para que juntos possamos estar crescendo. Eu queria, antes de continuar ou começar a partir de hoje, nessa segunda sessão falando sobre o Espírito Santo e algumas das suas ações agora no Novo Testamento, eu queria rapidamente fazer uma recapitulação, olhar para trás um pouquinho, para o retrovisor e perceber, pelo menos entre tantas coisas que nós falamos a semana passada, reafirmar três coisas importantes. A primeira é que cada vez que você encontra a expressão Espírito do Senhor, o Espírito de Deus no Velho Testamento, nas 88 vezes em que essa expressão aparece, você deve estar convicto de que se trata da mesma pessoa do Novo Testamento, que é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo de Deus, falado e mencionado desta maneira nos livros do Novo Testamento, é a mesma expressão para Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, como a gente viu a semana passada, a partir do capítulo 1 de Gênesis, no verso 2, quando o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ali é o Espírito Santo já movendo, ali era o Espírito Santo já produzindo o poder da manifestação da palavra dita por Deus. Uma segunda coisa importante que a gente falou sobre a pessoa do Espírito Santo é que o Espírito Santo é Deus. Amém? Falamos que o Espírito Santo não pode ser visto como algumas seitas religiosas têm falado, que o Espírito Santo é uma força, o Espírito Santo é uma energia. Não. O Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo, falamos até que ele coexiste com o próprio Deus Pai e Deus Filho. Ele é da mesma substância, ele é coeterno com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, e por isso nós podemos, evidentemente, cada vez que olhamos para a expressão no Novo, no Velho Testamento, vamos pensar e saber que está se tratando de Deus. É o Espírito de Deus, é o Espírito do Senhor, é o Espírito Santo, que são, na verdade, essas três expressões do próprio Deus. A terceira coisa importante que falamos na semana passada, entre tantas outras coisas, é verdade, falamos que no Novo Testamento nós vamos encontrar a palavra Espírito Santo mais do que no Velho Testamento. No Velho Testamento vamos encontrar apenas 88 vezes menção do Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, e no Novo Testamento são 280, ou mais de 280 vezes a Bíblia vai falar sobre o Espírito Santo. Quando não é diretamente o Espírito Santo, é o Espírito. E ali a palavra em letra maiúscula nos faz entender que não se refere ao espírito humano, mas a uma ação direta do próprio Deus, do Espírito de Deus. E a expressão que deve trazer a nossa memória quando a gente pensa no Espírito Santo, na sua ação no Novo Testamento, é o que está escrito lá em João capítulo 14, verso 16, quando Jesus declarou: é necessário que eu vá, porque quando eu for, o Pai enviará outro Consolador. Isso é muito importante, porque Jesus é o primeiro Consolador e o Espírito Santo é a segunda a manifestação do consolo de Deus em nós, que se manifesta agora no Novo Testamento. Por isso era necessário que Jesus fosse levado aos céus. Ele disse que se eu não for, o Espírito Santo não virá.
E quando o Espírito Santo desce, de acordo com Atos capítulo 2, que é o cumprimento da profecia de Joel, capítulo 3, a gente vai perceber que o Espírito Santo aqui é o Consolador, é o Paráclito de Deus. Consolador chamado para estar ao lado de alguém. Então o Espírito Santo ele foi chamado para estar ao nosso lado. Ele está sobre nós, como ele apareceu no Velho Testamento, e ele está muito mais do que isso, ele está dentro de nós, e a partir dessa existência dentro de nós, o Espírito Santo vai nos ajudar, vai nos ensinar, vai nos aconselhar, vai nos fortalecer, vai nos consolar, ele vai advogar as causas por nós, porque ele também é intercessor. Então a gente vai perceber toda essa abrangência da ação do Espírito Santo, principalmente no Novo Testamento, a partir do nome que Jesus lhe dá, da sua qualificação ou da sua manifestação, que é justamente o Consolador, o outro Consolador. Então, essas três coisas são importantes para a gente poder, pelo menos, ter uma rápida compreensão de tudo que falamos a semana passada. E quem perdeu a aula, eu advogo que você assista, porque eu falei apenas as três coisas conclusivas do que nós consequentemente mencionamos na semana passada. Mas hoje então eu quero falar sobre o Espírito Santo, claro que estamos estudando sobre a pessoa do Espírito Santo e algumas das suas ações no Novo Testamento. Não dá para a gente entrar nos pormenores, nos detalhes, mas vamos analisar algumas situações onde a gente percebe claramente a sua ação, a sua manifestação. E a primeira parte, ou a primeira ação do Espírito Santo no Novo Testamento, a gente vai perceber justamente na concepção, quando Jesus recebe, quando Maria recebe a revelação pelo anjo de que ela vai ser a mãe do Salvador e que seu nome será Emanuel, como diz Mateus 1. Mas essa descrição da visitação é muito clara, claramente descrita em Lucas capítulo de número 2. E diz assim: mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho. E lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito do Senhor virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Então perceba, o Espírito Santo virá sobre você. Esta foi a palavra, este foi o decreto que o anjo entrega a Maria naquele momento tão especial de sua vida. Eu aprendi que essa é a primeira e única gravidez auricular da história, ou seja, Maria não foi grávida através de uma experiência sexual com uma pessoa do sexo oposto, com um homem, não. Maria foi fecundada pelo poder do Espírito Santo que a envolveu, ela ouviu a palavra e engravidou, e ela ficou então grávida do ser que daria a salvação para toda a humanidade. É o Verbo que se faz carne e habita entre nós, e veremos a sua glória, e vimos a sua glória, como disse João, com uma glória do unigênito do Pai. Então a primeira percepção, ou a primeira ação do Espírito Santo percebida no Novo Testamento é justamente esta, quando Maria recebe a visitação do anjo, e ali o anjo lhe diz que ela vai ser envolvida, que ela vai ser, na verdade, coberta pelo poder do Altíssimo, e ela ficará grávida e será engravidada pela ação do Espírito Santo. Esta é a primeira ação, é a primeira clara ação. Quando a gente vai no Velho Testamento, em Gênesis 1,
me parece algo muito parecido, porque Gênesis capítulo 1, a gente vai encontrar o Espírito de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia. O Espírito Santo estava criando algo por causa do poder da palavra. Disse Deus, haja luz, e houve luz. O Espírito Santo estava se movendo, o poder do Altíssimo estava em operação. No Novo Testamento, nós começamos com uma narrativa muito semelhante, onde o Espírito de Deus está se movendo e está agora gerando muito mais do que a criação, as coisas do universo que nós percebemos, mas criando agora o próprio, trazendo à luz a vida do homem Deus, né? Jesus, que evidentemente viria habitar no meio de nós. Então esta é a primeira aparição e a única gravidez auricular na Bíblia, porque ela engravida ao ouvir a palavra e ela tome posse disso. A segunda praticamente manifestação do Espírito Santo no Novo Testamento só vai aparecer 30 anos depois. Isso é interessante, porque isso acontece ali de uma maneira da narrativa clara na Bíblia, do nascimento, da manifestação, da concepção, a Maria ficando grávida, e agora a gente vai perceber 30 anos depois, Jesus aparecendo em Mateus capítulo 3, a descrição. Então há um silêncio nesses 30 anos, né? Uma única aparição, pelo menos descrita pelas Escrituras, é aquela que quando Jesus tem 12 anos de idade, além, claro, daquele momento depois do nascimento, que ele é apresentado no templo em Jerusalém, 12 anos de idade, quando ele aparece, Maria e José visitando Jerusalém, ele vai ao templo e Jesus ali, ele até confunde os sacerdotes religiosos por causa da sua sabedoria, por causa da sua capacidade de interpretar as Escrituras com 12 anos de idade. Mas depois disso, então, a gente não vai ver uma ação do ministério de Jesus, porque não havia começado ainda, a não ser com os 30 anos de idade. Isso é muito importante, porque uma pessoa publicamente só podia ser considerada adulta a partir dos 30 anos. Essa é uma das razões porque Jesus só começou o seu ministério aos 30 anos, seu ministério público, e por isso que a gente só vai perceber a primeira ação do Espírito Santo na concepção, e agora a gente só vai perceber uma segunda ação do Espírito Santo que se revela lá no texto do capítulo 3 do Evangelho de Mateus. Diz assim: assim que Jesus foi batizado, saiu da água, e naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, há quem acredite que naquele momento o Espírito de Deus que pousa sobre Jesus está ali, talvez sendo expresso aquela capacitação para que Jesus pudesse cumprir a sua missão, o Espírito sobre Jesus, descendo sobre Jesus e passando a viver através de Jesus, porque isso é claro e notório em todas as ações, evidentemente em seu ministério mais adiante. No capítulo 4 de Mateus, logo no capítulo seguinte, e eu queria usar o texto paralelo, que é Lucas capítulo 4, verso 1 a 2, diz assim que Jesus é guiado pelo Espírito Santo para o deserto. Então perceba, a primeira ação na concepção, a segunda ação no seu batismo, quando ele recebe essa capacitação, quando Jesus recebe essa unção do Espírito, para que no poder do Espírito ele pudesse operar. E aí, em terceiro lugar, a gente vai perceber aqui que no poder do Espírito, Jesus é conduzido até o deserto, e a Bíblia diz para ser tentado pelo diabo. Isso é muito interessante, porque quem leva Jesus para o deserto não é sua própria vontade, ele não é guiado por si mesmo, ele é guiado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que guia Jesus, que orienta, que conduz Jesus até aquele lugar do deserto. Ali Jesus vai ter 3 fortes experiências de tentação, já no final do seu jejum, quando ele já está fisicamente debilitado, com fome, provavelmente talvez com sede também. A Bíblia não fala sobre água, sobre Jesus estar com sede, mas fala de que Jesus estava com fome.
Alguém fala sobre que seria impossível que Jesus não tivesse pelo menos tomado água no deserto, porque cientificamente é comprovado que uma pessoa só consegue viver sem água no máximo até 7 dias, porque depois disso o seu organismo começa a entrar em desidratação já no 3º dia sem água e os processos se tornam muito difíceis. Então é provável, a Bíblia não fala, mas é provável que Jesus tenha bebido água, porque a Bíblia só fala que ele teve fome. Mas o que eu mais quero chamar a sua atenção aqui é o fato de que ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto, ele que foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado, para ser provado naquele momento do seu início de ministério. E assim que termina, automaticamente, logo depois que termina a tentação, o capítulo 4 de Lucas, o mesmo capítulo, registra o verso 14 e o verso 15, o seguinte: Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito Santo. Então a gente vai perceber mais uma vez uma ação do Espírito Santo guiando Jesus, orientando Jesus, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam, porque ele não ensinava como os escribas e fariseus, ele ensinava como alguém que tinha autoridade, como diz lá o capítulo 7 de Mateus, verso de número 28. Mas o que me chama a atenção aqui é algo que nós precisamos também perceber e sermos orientados da mesma maneira, é que Jesus, ele foi guiado pelo Espírito Santo. Jesus foi concebido pelo Espírito. Mateus capítulo 3 registra que Jesus vai ao Jordão para ser batizado. Depois ali ele recebe a capacitação do Espírito Santo, e ali está o Pai presente, falando nos céus: este é meu Filho amado em quem me alegro. Ali está o Filho e ali está o Espírito Santo. Então a Trindade está em harmonia. Naquele momento ali nós vamos encontrar a manifestação de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, claramente descrito em Mateus capítulo de número 3. Logo depois disso, Jesus é guiado pelo Espírito para o deserto para ser tentado, e depois ele é guiado pelo Espírito Santo também para começar o seu ministério na Galileia, em Nazaré, onde havia sido criado em toda a sua infância. Isso é muito importante, porque isso já nos ensina como eu e você precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Que nenhuma das decisões que tivermos que tomar na vida, ela pode ser tomada por nós mesmos. Nós precisamos ser sensíveis para ouvir o que é que o Espírito Santo está nos falando, o que é que o Espírito Santo está nos dizendo. Nesses últimos anos, de uma maneira muito mais específica do que antes, eu tenho sido muito cuidadoso para não tomar nenhuma decisão, não seguir para a direita ou para a esquerda, ou seguir em frente, ou parar, ou retroceder, em qualquer situação, a menos que seja guiado pelo Espírito Santo. Então, esta manifestação do Espírito em Jesus é um exemplo de como eu e você também precisamos fazer. Devemos andar no mesmo caminho, como diz 1 João capítulo 2, verso 6, aquele que diz que está nele, esse também deve andar assim como ele andou. Então significa dizer que nós também, assim como Jesus, precisamos ser guiados pelo Espírito Santo em tudo o que estivermos fazendo. Diga aleluia, glória a Deus. Atos capítulo 10, verso 38, fala assim de uma maneira muito ampla, Lucas registrando o seguinte: como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Então veja, a unção, capacitação, como Deus capacitou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, porque ele era de Belém, mas foi chamado Nazareno, porque cresceu em Nazaré, isso era para se cumprir essa profecia. E o texto diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, e também com poder, e como ele andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Isto é muito importante.
Por que que Jesus conseguia fazer o que ele fazia? Qual o segredo do sucesso do ministério de Jesus? O segredo do ministério de sucesso de Jesus está justamente nesta última expressão, porque Deus estava com ele. O Espírito Santo estava ali, o poder do Espírito estava ali, Jesus estava curando, Jesus estava operando em toda parte por onde ele ia fazendo o ministério do reino e cumprindo o ministério do reino, mas é muito importante este final quando diz, porque Deus estava com ele. Como nós precisamos estar com o Senhor em todo o caminho, para onde formos, guiados, desde uma decisão pequena até uma decisão grande. Precisamos ser sensíveis para conhecer o coração do Pai, conhecer o que é que o Pai quer que façamos, a fim de que não tomemos decisões por nós mesmos, mas que possamos ser orientados e guiados pelo Espírito Santo. Isso significa dizer que todos os dons do Espírito, se manifestaram na vida de Jesus, todos eles. Em Jesus se operou os 5 dons ministeriais, ou seja, o apóstolo, este dedo aqui é o apóstolo, o profético, o evangelista, o pastor e o mestre. Ou seja, todos estes 5 dons ministeriais estavam em plena operação sobre Jesus. Assim também como os 9 dons do Espírito Santo, como a gente vai ver um pouco mais tarde, quando estudarmos sobre como ser guiado pelo Espírito Santo, como nos movermos nos dons espirituais. Eu acho que na próxima aula talvez já entremos nisso, mas a gente vai perceber que palavra de sabedoria, palavra de revelação, o dom de cura, dom de fazer milagres, o único dom que não é visível no ministério de Jesus é o dom de línguas. Porque o dom de línguas é uma porta de entrada para todos os dons. Então, embora a Bíblia não descreva que Jesus tenha falado em línguas, mas a gente acredita que todos os 9 dons do Espírito estavam em manifestação. E uma vez que o dom de línguas, ele é a porta de entrada para todos os dons, então pela fé, a gente pode acreditar que naquele momento, quando Jesus foi batizado, que o Espírito Santo veio sobre ele, Jesus recebeu todos os dons, porque ele operou aqui na terra no poder de Deus e no Espírito Santo. Ele não operou como Deus, mas ele operou no poder de Deus. Ele era 100% homem, mas ele também era 100% Deus, embora tenha deixado os seus 3 grandes atributos, sua onipotência, sua onisciência e sua onipresença. Ele não operou nestes 3 atributos grandes dele, mas Jesus operou no poder do Espírito Santo. Então é notável perceber como Jesus foi usado por Deus de maneira sobrenatural e como ele operou nos dons em tudo aquilo que ele fazia. Depois disso a gente vai perceber então Jesus falando sobre a pessoa do Espírito Santo. Isso é muito bom porque João capítulo 14, agora Jesus está provavelmente 3 anos depois mencionando para os discípulos que era necessário ele ir embora e se ele não fosse, o Espírito Santo não viria. Por isso que Jesus começa o teor da sua mensagem de João capítulo 14, falando sobre os céus. Ele fala sobre, na casa de meu pai há muitas moradas. Ele disse, se não fosse assim eu não vos teria dito, e quando eu for eu voltarei e vos levarei para que onde eu estou vocês também estejam. Então perceba que nesta conversa em que Jesus está tendo com os discípulos, é provável que talvez Jesus estivesse conversando com ele aqui no momento da ceia, porque João capítulo 13 registra o momento da ceia, e depois da ceia Jesus está dando esse discurso. Era um discurso muito particular, muito intimista, era só para os discípulos e para Jesus provavelmente. E aí ele falando sobre todas essas coisas, no capítulo 14, verso de 15 a 18, ele diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro Consolador. Nós começamos esta sessão de hoje, essa aula de hoje, essa lição de hoje, falando sobre
o Paráclito de Deus, o Espírito Santo. Esta expressão que vai aparecer agora pela primeira vez em João capítulo 14, aqui nesta referência, quando Jesus está dizendo outro Consolador. Outras expressões falam outro Conselheiro, porque é uma denominação também para este nome mesmo, Paráclito, para estar com vocês para sempre. Então veja que o Espírito Santo agora não era uma pessoa com o Espírito do Senhor, como o Espírito de Deus, como ele é retratado no Velho Testamento, que apenas vinha sobre e se ausentava. Ele vinha sobre determinadas ocasiões em manifestações, mas ele se ausentava, não ficava todo o tempo. Mas agora Jesus está fazendo uma promessa de um outro Consolador para estar com vocês para sempre. Isto é extraordinário, saber que o Espírito Santo está conosco para sempre. Não é apenas até a vinda de Jesus, mas é para sempre, por toda a eternidade. O Espírito de Deus vai estar se movendo através de nós, vivendo em nós. O Deus vivendo em nós, o Verbo que se fez carne, habitando em nós pela presença do Espírito Santo. Isso é tremendo, isso é extraordinário. E Jesus está falando isso, que é o Espírito da verdade. E ele diz, mas o mundo não pode recebê-lo. Isso é outra informação extremamente importante. Jesus está dizendo, o mundo não pode ter o Espírito Santo. Isso é uma atribuição específica para o crente, para aquele que nasceu de novo, que recebeu a Jesus como Senhor de sua vida, e naquele momento, ao receber Jesus, você é selado com o Espírito Santo da promessa, como diz Efésios capítulo 1. Então Jesus está trazendo uma revelações tremendas somente nesse versículo. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Mas a gente pode ver o Espírito Santo através das suas ações na igreja, na pregação, através da adoração, da música, através dos dons ministeriais, dos dons em evidências no meio da igreja. Então essas são as manifestações e podemos vê-lo por meio destas coisas. E ele diz, vocês podem vê-lo porque ele estará com vocês e vocês vão conhecer ele. Eu estou falando sobre esse nível de conhecimento, de intimidade que nós temos com o Pai, porque o Espírito Santo, ele passa a habitar dentro de nós. Aí no verso número 26, ele diz assim, não os deixarei órfãos. Estava dizendo para os discípulos, para os 12. Eu vou, mas eu vou voltar. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Vocês não sofrerão de orfandade. Vocês não terão ausência de paternidade. Isso é muito lindo, porque o Pai é Deus é o nosso Pai. E Ele está falando isso, você não vai ficar ausente de paternidade, porque eu vou enviar o Espírito Santo, Ele vai estar com você todos os dias da sua vida. E aí Ele está nos trazendo esta revelação a partir deste versículo. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Verso 26 agora. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo o que eu disse. Claro que, em primeiro lugar, quando você vê essa expressão de que o Espírito Santo vai ensinar a vocês e fará vocês lembrarem de tudo quanto eu vos ensinei, vos tenho dito, isso é uma referência direta. Esta é uma palavra específica para os discípulos, naquele momento, porque eles precisariam ser lembrados, o Espírito Santo haveria de lembrá-los, até para eles escreverem. Alguns deles foram escritores do Novo Testamento, então era necessário que eles fossem lembrados. Em algumas ocasiões a Bíblia diz assim, vocês vão ser levados na presença de reis, de governadores, e vocês não devem se preocupar, porque eu vos lembrarei tudo que vocês terão que dizer. Então, isso fala desta ação do Espírito Santo. É uma ação que não é percebida com os olhos humanos, mas era percebida no seu interior por meio da palavra de revelação. Muitas vezes nós pregadores, quando estamos pregando, às vezes estamos trazendo uma palavra específica como resultado daquilo que foi estudado previamente, mas muitas vezes
vamos falar a palavra de sabedoria, a palavra de revelação, que é uma palavra que vai direto ao coração de alguém que está na plateia, que está no ambiente e que nós não tínhamos nem exatamente preparado aquilo, mas o Espírito Santo direcionou, houve uma direção clara, houve uma manifestação clara do Espírito para ensinar a respeito de algo para alguém de uma maneira pessoal e muito específica. Essa semana passada estivemos estudando em nossos grupos de relacionamento, o GC, grupo de conexão. Estivemos estudando sobre a palavra falada, a palavra escrita, a palavra evangelizada. E entre tantas lições que a gente aprendeu que a palavra, antes ou muito mais do que ser uma palavra pessoal, a palavra é uma pessoa. Então, quando você pega as Escrituras, quando você abre as Escrituras, você deve ter a plena e absoluta convicção de que é uma pessoa, não é apenas letras, não são apenas frases. Além da revelação e a iluminação do Espírito Santo, isto aqui também é para cada um de nós uma pessoa. É a pessoa de Jesus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e nós temos visto a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E é por isso que ele vai nos ensinar todas as coisas. E agora, claro, nós temos as Escrituras já prontas, os nossos 66 livros agora, os 39 livros do Velho Testamento, os 27 livros do Novo Testamento, e agora podemos ler a qualquer hora, e ainda podemos ler, graças a Deus, com liberdade, ou então podemos pegar um próprio aplicativo bíblico e podemos estudar as Escrituras. Ou seja, há uma liberdade imensa, há uma gama de conhecimento e de revelação que jamais nós tivemos no passado como temos hoje. Então, aproveita isso, porque talvez vai chegar o dia que houverá uma perseguição tão grande sobre a terra que talvez as Bíblias sejam tiradas, haverá perseguição contra os cristãos, e talvez você vai sentir falta de ler as Escrituras. Então aproveita, guarda-la no coração, leia o máximo que você puder ler, estude o máximo que você puder estudar. Por isso que diz o Salmo 119, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Então a tua palavra eu guardei no meu coração para não pecar contra ti. Então guarda isso e permita que esta palavra seja liberada no teu coração por uma ação do Espírito Santo. A gente vai perceber então que o conselheiro, o consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas. Quando você não entender algo nas Escrituras, você não precisa necessariamente correr para alguém. Você pode consultar o Espírito Santo. A Bíblia diz lá em 1 João capítulo 3, se não me falha a memória, 2 ou 3, que diz, capítulo 2, que diz que o Espírito Santo, a unção do Espírito está dentro de você, e ele vai te ensinar todas as coisas. Então você pode pegar um texto e dizer com calma: Espírito Santo, revela-me o que está aqui, não estou entendendo o teor e o contexto disso, fala ao meu coração. Hoje tem muitos comentaristas, hoje tem alguns aplicativos que você pode te auxiliar nesse conhecimento. Todavia, nada melhor do que você receber da fonte diretamente, do Espírito Santo, a pessoa que pode te guiar, a pessoa que pode te orientar, que pode te dar todo o ensinamento que você precisa. E a semana passada eu falei que o Consolador é aquele que está junto de nós. E há pelo menos 5 ou 6, ou 7 ou 8 expressões que estão diretamente ligadas à palavra consolador, que é consolador, é conselheiro, é ajudador, é fortalecedor, auxiliador, advogado, intercessor. Então a gente vai perceber todas estas ações do Espírito Santo, que é uma ação direta do Paráclito de Deus, que é o Consolador, que é o Espírito Santo que está conosco. Então a gente percebe em João capítulo 14, que é a primeira vez que Jesus ensina sobre o Espírito Santo, sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre o tipo de ministério que o Espírito Santo iria desenvolver no meio dos discípulos e, consequentemente, também no meio de nós em nossos dias, mencionando assim a ação de Deus entre os homens e que nós não estaríamos sozinhos
que eu e você não iríamos realizar a missão sozinho. Ele disse: eu estou com você até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28, ele disse: ide, pregai o evangelho, e eu estarei com você. Então nunca na história Jesus mandou, ou Deus mandou alguém fazer algo que ele não tivesse com a pessoa. Eu estarei com você, eu irei adiante de você, eu te fortalecerei, eu te ajudarei. A gente vai perceber algumas ações do Espírito de Deus no Velho Testamento, fazendo ação que agora Jesus está conferindo, que seria claramente difundida ou manifesta por meio do Espírito Santo, que estaria habitando dentro de nós. Não apenas nos cobrindo como no Velho Testamento, mas habitando de uma maneira permanente. E isto vai acontecer, este derramar do Espírito Santo, no texto de Atos, capítulo de número 2. Eu queria convidar você aí onde está na sua casa para ler comigo, abrir a sua Bíblia, porque Atos capítulo 2, ela é uma menção do que havia sido descrito na profecia do profeta Joel no capítulo 2 também. E o texto fala sobre o derramar do Espírito Santo. Jesus disse aos discípulos que eles ficassem em Jerusalém até que eles fossem revestidos de poder. Perceba isso lá em Atos capítulo 1, verso 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então Jesus, ele estava falando a respeito desta ação do Espírito Santo, que estaria de uma maneira efetiva atuando e operando na vida dos crentes. E o texto é claro quando Jesus diz assim: fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. Esta foi a instrução, a última instrução dada por Jesus aos seus discípulos. Está em Atos capítulo 1, você vai perceber isso a partir do versículo 6 até o versículo 8, quando Jesus diz que eles fiquem porque eles serão batizados no Espírito Santo. Você vai perceber lá no versículo 19 que todos em Jerusalém ficaram sabendo de tudo que havia acontecido. E eles permaneceram, diz a Bíblia que eles permaneceram unidos. Verso 15 do capítulo 1 diz: naqueles dias Pedro levantou-se entre os irmãos um grupo de cerca de 120 pessoas. Já não era aquela multidão de 5.000 que Jesus tinha multiplicado os pães, ou aquela outra multidão de quase 7.000 pessoas, sem falar mulheres e crianças, em que Jesus havia feito os milagres extraordinários. Mas eram apenas 120 discípulos. Não era uma multidão. Ou seja, isso nos faz pensar que Deus não precisa de uma multidão inicialmente para fazer um impacto numa sociedade. Ele usou 120 pessoas. E estes 12, juntamente com os outros discípulos que não tinham sido escolhidos como 12, mas que eram parte também da equipe ministerial de Jesus, porque estavam viajando com Jesus por muitos lugares em que Jesus ia. Agora no capítulo 2 eles estão aguardando a descida. 10 dias já havia se passado, Jesus havia sido elevado às alturas. E aí o versículo 1 do capítulo 2 diz: chegando o dia de Pentecostes, ou seja, o dia da festa de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se repartiam, pousavam sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e todos começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os ungia, os capacitava para falar em línguas estrangeiras, em línguas estranhas. Isso é muito lindo, porque Atos capítulo 2 é o cumprimento da profecia de Joel capítulo 2 e o cumprimento da predição de Jesus descrita em João capítulo 14, como eu acabei de mencionar para vocês, que o Senhor diz que se eu não for, o Consolador não virá, e quando Ele vier, Ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça, do juízo, Ele vai nos ensinar todas as coisas. Então Jesus falava não apenas que o Consolador, que o Espírito Santo viria, mas que Ele também teria uma ação ministerial através
de cada um de nós, ou por meio de cada um de nós. Então, no capítulo 2, a gente vê o cumprimento da profecia de Joel 2. O Espírito Santo cai sobre todos os que estavam reunidos, e aquilo foi apenas o início de um grande mover de avivamento que desemboca na igreja primitiva como resultado desta manifestação direta do Espírito Santo, do Espírito de Deus, do Espírito do Senhor caindo sobre os apóstolos e sobre os 120 irmãos que estavam ali, e a partir deles se desenvolveu uma manifestação em cadeias, ou seja, como uma onda, e foi crescendo e trazendo um avivamento, e o Espírito Santo foi tocando os corações e afetando as sociedades e mudando as realidades em que eles consequentemente viviam. Isso a gente vai perceber que logo no capítulo 2, depois dessa derramar do Espírito Santo, a gente vai perceber lá em Atos capítulo 8, que é a segunda ocasião em que a gente vê essa manifestação clara do Espírito Santo acontecendo depois que havia a dispersão. Naquele capítulo 8, verso 1, diz que naquela ocasião, do livro de Atos, evidentemente, naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E a Bíblia diz que todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e de Samaria. Que tremendo! Você pode imaginar? Há duas lições aqui. A primeira, que apesar da perseguição, os apóstolos permaneceram em Jerusalém, porque ali era a base, ali era a primeira igreja estabelecida, e ela era um modelo para todas as demais congregações que se espalhariam pela face da terra, desde Jerusalém, Samaria, Judeia até o confim da terra. E eles ficaram, eles não fugiram por causa da perseguição. Um outro aspecto aqui é considerar que essa grande perseguição, apesar de tê-los feito permanecer em Jerusalém, houve uma parte da igreja que se dispersou. E Deus usou essa dispersão para que o evangelho se desenvolvesse. Alguns acreditam que de Atos capítulo 2 até Atos capítulo 8, alguns dizem que se passou pelo menos 10 a 13 anos. Ou seja, me parece que a impressão que a gente pode ter é que os apóstolos se acomodaram em Jerusalém. Eles não tinham saído ainda. Eles receberam uma palavra, ficar em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. E eles foram revestidos de poder, mas 10 anos depois eles permaneciam lá. E me parece que, de alguma maneira, a perseguição empurrou a igreja para fora, e por isso que a perseguição não deve ser vista como inimiga. A perseguição não é algo aparentemente muito bom, mas pode ser uma ação do Espírito Santo para nos empurrar para fora das quatro paredes, para nos fazer sair do lugar de acomodação em que nós possamos estar, no lugar de conforto. Muitas vezes nós estamos na nossa zona de conforto e não queremos ser empurrados, e aqui é uma história clara, típica, em que eles foram empurrados. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e a Bíblia diz que todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e de Samaria. Veja que Atos capítulo 1, verso 8, Jesus disse: fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder, e recebereis poder do Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então Jesus havia dado uma missão, não era apenas para Jerusalém, e agora eles estavam sendo empurrados para que fossem por toda parte pregando o evangelho do reino. Versículo 4 de Atos capítulo 8 diz: os que haviam sido dispersos pregavam uma palavra por onde quer que fossem. Que coisa mais extraordinária! Eles foram empurrados de Jerusalém para fora.
e ao saírem eles começaram então nas suas viagens, e aquelas viagens naquela época não eram viagens como as de hoje. Eles caminhavam grandes distâncias a pé, ou em alguns casos em burrinhos e levando as cargas. E o texto diz aqui que eles foram empurrados, e os que foram dispersos foram por toda parte pregando a palavra. Essa era uma ação do Espírito Santo através da igreja já aqui. No verso 12 diz: no entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto os homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado. Ele seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Aí o texto diz, verso 12: os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, para saber, o que estava acontecendo lá, porque agora era os judeus misturados, havia muitos gentios em Samaria. E o texto diz assim: e estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ainda não havia sido revelado para eles, pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome de Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo, foram batizados com o Espírito Santo. A gente percebe duas experiências aqui: a experiência do novo nascimento, porque o texto diz que eles haviam sido batizados no nome de Jesus, então haviam crido em Jesus, mas agora eles estavam batizados no Espírito Santo. Lá em Hebreus capítulo 6 a gente vai encontrar a palavra batismos no plural. E a Bíblia diz lá em em Efésios capítulo 4, a Bíblia diz: há um só batismo. Então os mais tradicionais pegam aquele texto de Efésios 4, diz: não tem vários batismos, tem um só batismo. Só que o batismo de Efésios capítulo 4 é batismo no corpo. É aquele batismo que você recebe quando você entrega a sua vida para Cristo. Você é inserido no corpo de Cristo. Então, de fato, há um só batismo. Mas lá em Hebreus, o autor de Hebreus, no capítulo 6, ele menciona sobre os rudimentos da fé cristã. E um dos rudimentos ele fala a doutrina sobre batismos, e está no plural. E a gente vai claramente entender na Bíblia, como nesse texto que eu acabei de ler para você, o batismo nas águas, no nome de Jesus, e também o batismo no Espírito Santo. E Efésios 4 é o batismo no corpo. Então são esses três tipos de batismo: o batismo no corpo, o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. Portanto, se você já foi batizado no corpo, você entregou sua vida a Jesus, ao levantar suas mãos, ao vir à frente numa reunião e dizer, confessar publicamente: eu quero Jesus, quero ter um relacionamento com Ele, ou na sua casa, onde quer que for, lendo a sua Bíblia, você se converteu. Essa é uma experiência do batismo, você entrou no corpo. Mas o batismo nas águas é aquele que acontece quando você entra pelo batismo, pelas águas batismal, e ali você é batizado, você é inserido no corpo de uma igreja local por causa do nome de Jesus. Mas isso não pode impedir a terceira e mais maravilhosa experiência na vida do crente, que é o batismo no Espírito Santo, que foi algo que se cumpriu em Atos capítulo 2, aqui vai ser manifesto em Atos capítulo de número 8, depois a gente vai ver isso acontecendo em Atos capítulo de número 10, depois em Atos capítulo de número 19, mas depois a gente vai ver Paulo falando sobre encheios do Espírito Santo, sobre estar cheio do Espírito Santo, sobre viver uma vida plena do Espírito Santo, até porque Atos capítulo 2 se cumpriu em parte, porque nos últimos dias derramarei do meu Espírito. E quais são os últimos dias? São todos os dias que antecedem a vinda de Jesus. Então o batismo no Espírito Santo não é uma experiência apenas do passado, é uma experiência do passado, do presente e do futuro, porque tem a ver com, um dos sinais da vinda de Jesus nos últimos tempos. Então, depois desse derramar do Espírito em Samaria,
A próxima etapa, a próxima manifestação do Espírito Santo no Novo Testamento é no capítulo 10. Aqui é quando o Espírito Santo cai diretamente sobre a casa de um gentio chamado Cornélio, que reuniu toda a sua casa depois de ter um sonho de que deveria chamar o apóstolo Pedro, e ele envia pessoas para ir atrás de Pedro. Pedro recebe uma revelação que deveria ir com eles, e ao chegar na casa de Cornélio, Pedro conta tudo que como havia sido contactado pelo Espírito Santo, e Pedro então começa a pregar. O capítulo 10, verso 34, começa dizendo assim: então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, que é Deus bom. Deus não é parcial, Ele jamais será parcial. Ele não abençoa uns e deixa de abençoar outros, porque Ele não faz acepção de pessoas. E Deus jamais age com meias palavras. Deus age de uma maneira integral, Ele não é parcial. E é isso que Pedro está nos revelando aqui, as pessoas com parcialidade. Então Pedro ainda estava falando estas palavras, e o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. Ou seja, naquele momento não precisou nem de pregação, bastou Pedro obedecer, Cornélio obedecer, a presença do Senhor veio e cobriu o lugar onde eles estavam pregando, e todos foram cheios do Espírito Santo. O versículo 44 a 48 descreve mais o seguinte, que ele começa a descrever o que acontece enquanto Pedro ainda falava. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exortando a Deus, e exaltando a Deus, não exortando, exaltando a Deus. A seguir Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Perceba duas coisas importantes aqui que eu quero chamar a sua atenção. Primeiro, é o fato de que o Espírito Santo veio sobre os gentios, significando dizer que Deus não faz acepção de pessoas entre judeus e gentios. Não significa dizer que os judeus perderam sua posição. Israel continua sendo o povo de Deus. Deus jamais substituiu Israel pela igreja, mas a igreja tem seu lugar, assim como Israel também. A igreja é a noiva de Cristo, e Israel é o filho primogênito de Deus, a nação de Israel. Mas agora você percebe aqui o Espírito Santo não apenas caindo sobre os judeus, mas agora caindo sobre os gentios também. Por quê? Porque era necessário que todos os homens fossem capacitados, fossem ungidos, tivessem o batismo do Espírito Santo, acesso aos dons espirituais, para que pudessem continuar ou dar continuidade à missão de Cristo Jesus aqui na terra. Mas eu queria chamar a atenção, algo aqui que me chamou a atenção na leitura agora desse texto, quando diz assim que eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus. Olha, interessante. Porque no capítulo 8, a gente vai perceber que eles eram batizados no nome de Jesus, mas não tinham sido batizados no Espírito Santo. E agora a gente vai ver, eles foram batizados no Espírito Santo e só depois foram batizados no nome de Jesus. Que coisa linda! Ou seja, quer você tenha sido batizado nas águas antes ou depois, isso não impede de você receber a unção, a capacitação de Deus. A ordem, nesse caso aqui, a ordem dos fatores não altera o produto. Ou seja, a ação do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo é necessário, é extremamente necessário para que todos possam operar nesta graça sobrenatural. Até porque antes mesmo de Atos capítulo 8, a gente vai ver o Espírito Santo guiando, Filipe para pregar o eunuco, mostrando a palavra, revelando pelo Espírito Santo, ele sendo batizado nas águas ali também. Então a gente vai vendo como o Espírito Santo não está preso dentro de caixinhas. Às vezes a gente estabelece algumas caixinhas.
E nós pastores precisamos tomar muito cuidado. Existe cerca de 150 mil denominações no mundo. Por que existem tantas denominações? Porque existem centenas de cabeças que pensam diferente. E aí queremos colocar o Espírito Santo dentro de uma caixinha, não podemos limitar a ação de Deus. Se a gente começa a dizer o Espírito Santo só opera dentro dessas 4 linhas, saiba que o Espírito Santo não estará limitado ao que você pensa, ao que você imagina. O Espírito Santo vai fazer coisas além. E é por isso que às vezes surgem novas denominações, porque nós ficamos presos ao que o Espírito Santo fez no passado, e a gente toma isso como verdade absoluta, e nós temos que entender que, embora tenham sido verdades no passado, o Espírito Santo pode se mover de forma diferente em nosso presente, e poderá se mover de forma diferente também em nosso futuro. Nenhum dos avivamentos aconteceram da mesma maneira. Cada um deles tiveram sua forma, tiveram sua especificidade, cada um deles teve um momento como Deus operou. Então, por favor, não limite o Espírito Santo. Não limite a ação do Espírito Santo. Não permita que a sua mente limite aquilo que Deus pode fazer, porque Deus pode ir muito mais além, mas muito mais além do que a sua própria doutrina lhe tem ensinado. Então, o Espírito Santo vem sobre a casa de Cornélio, e logo depois disso, a gente vai perceber a ação do Espírito Santo já operando, já em plena operação, na chamada Igreja Apostólica do Novo Testamento. Eu sempre digo que existem 5 igrejas apostólicas do Novo Testamento: a Igreja de Jerusalém, a Igreja de Antioquia, a Igreja de Roma, a Igreja de Corinto e a Igreja de Éfeso. São as 5 principais igrejas apostólicas do Novo Testamento, e a maioria delas teve uma participação direta em sua fundação com o apóstolo Paulo, excetuando provavelmente a igreja de Jerusalém. Mas aqui no Atos capítulo número 13 está essa descrição, essa capacitação do Espírito Santo numa igreja. Naquela igreja de Antioquia, veja o que diz o verso 1 ao 4, naquela igreja de Antioquia havia o que? Profetas, e havia também mestres. Havia profetas e havia mestres. E o texto diz: Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Saulo aqui, que posteriormente é chamado de Paulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separai-me Barnabé e Paulo e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então, a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo começa a partir de Antioquia. Curiosamente, todas as 3 viagens dele começam desta igreja de Antioquia. Ele sai de Antioquia, vai a determinadas regiões, volta para Antioquia. Depois de algum tempo ele sai de Antioquia, vai para a sua segunda viagem missionária e volta para Antioquia. E na terceira vez ele sai de Antioquia e aí já não volta mais para Antioquia, volta para Jerusalém, onde é preso e levado consequentemente para Roma. Então a gente percebe como essa igreja é chamada a igreja missionária do Novo Testamento, a partir deste chamado apostólico de Paulo e também de Barnabé. Isso é muito importante, porque a gente vai encontrar aqui, deixe-me ver se eu encontro facilmente este versículo que eu quero mencionar para você, no capítulo de número 13, me parece que o verso, deixe-me ver o capítulo 13, o verso 20, que menciona que eles eram apóstolos, que os 2 eram apóstolos, que Paulo era apóstolo e que Barnabé também era apóstolo. Desculpe, eu não estou encontrando essa referência, 14, se não me engano. Eu falo para vocês posteriormente, é isso mesmo. Capítulo 14 de Atos, versículo 14. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e
Paulo rasgaram as suas roupas e correram para o meio da multidão. Barnabé e Paulo são chamados de apóstolos, ou seja, depois dos 12 apóstolos, existiu na Bíblia outros apóstolos. Aqui é um exemplo, só um exemplo, porque me veio à memória agora, porque os conservadores dizem que o ministério apostólico não existe mais, que apenas existiu os 12, só que Paulo é chamado de apóstolo. Ele mesmo diz apóstolo, não segundo a vontade de homens, mas segundo a vontade de Deus. Ou seja, Efésios capítulo 4, verso 11, Deus constituiu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres, evangelistas, pastores e profetas, a fim de que haja aperfeiçoamento na igreja. É necessário os 5 dons ministeriais para trazer aperfeiçoamento no corpo de Cristo. Então a gente percebe nesta igreja de Antioquia, voltando aqui a Atos capítulo 13, que esta era uma igreja em que se operava a ação e a manifestação do Espírito Santo de Deus. Eu queria ficar esta semana aqui e chamando a sua atenção para uma ação desta igreja, e eu quero concluir já com isso. Na próxima semana damos continuidade sobre essas ações do Espírito Santo no Novo Testamento. Mas eu quero chamar a sua atenção justamente ao fato de que essa igreja de Antioquia, ela tinha profetas, ela tinha mestres, e declara-se quais são eles aqui. Depois diz o texto que eles estavam adorando ao Senhor e jejuando. Ou seja, era uma igreja de oração, era uma igreja de adoração. A igreja que tem um chamado para a adoração, como a IABV Origem tem, por exemplo, as IABVs têm este chamado de adoração. Este é um chamado extremamente importante, porque é um chamado para a intimidade. E aqui o texto diz que enquanto adoravam e jejuavam, amanhã, quero dizer, quinta-feira, amanhã damos continuidade ao jejum que começamos quinta-feira passada, no dia 1º de agosto. Então quero convidar você, se você não entrou já há 4 dias, você já está atrasado, amanhã continue, dê continuidade, comece seus 21 dias. A igreja de de Antioquia era uma igreja que adorava e era uma igreja que jejuava, que buscava o Senhor continuamente. E enquanto eles adoravam e jejuavam, o Espírito Santo falou com eles. Por isso é tão importante o jejum. Eu confesso que jejum não é fácil. Eu particularmente, assim, eu jejuo, eu não vou dizer que eu amo jejum, não. Eu não gosto de jejum. Quem é que gosta? A carne não gosta de jejuar, não. Porque a carne quer comer, a carne quer uma picanha, a carne quer um suco, pelo menos o que eu gosto, que eu acho que o suco de uva maravilhoso de graviola, eita, coisa boa, né? Mas jejuar, tomar só água, ou passar uma manhã abrindo mão de algumas refeições, abrir mão de uma refeição mais difícil, mais sacrificial para você, isso o corpo sofre, o corpo não gosta, o corpo não quer, mas o jejum, ele abre possibilidades para que o seu espírito tenha sensibilidade para ouvir a voz de Deus. E é por isso que a gente jejua. Nós jejuamos hoje porque o Senhor disse, vai chegar dia que o noivo será tirado, nestes dias vocês vão precisar jejuar. Então Jesus foi levado para os céus. Então estes são dias que nós precisamos de orar, esses são dias que precisamos de jejuar. E esta igreja, quando adorava e jejuava, o Espírito Santo separou Barnabé e Saulo, os apóstolos, para a obra que o Senhor tinha. E eles depois jejuam novamente para saber em que direção, e eles são enviados para Seleucia e para Chipre para pregar o Evangelho. Quero convidar você a ser participante disso. Seja parte da ação do Espírito Santo. Não se contente apenas em ter se convertido a Jesus, ter entregado sua vida a Jesus. Isso já é extraordinário, já é maravilhoso. Você já está com a sua vida assegurada se você permanece firme até o fim. Mas isto é apenas a porta de entrada, a salvação é apenas a porta. Quando Jesus diz, eu sou a porta, aquele que entrar por mim encontrará pastagem. Ele é a porta, mas ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Há um caminho a ser prosseguido, e neste caminho eu preciso de jejuar. Você precisa jejuar, você precisa adorar, você precisa entrar em intercessão, você precisa estar preparado para o que virá, e é necessário que sejamos uma igreja, homens e mulheres que sejam disciplinados nessa cultura de oração, a fim de que possamos realmente
estarmos alinhados com o Espírito de Deus para cumprir o que Ele espera que façamos. Eu oro para que você possa ter recebido o entendimento nesta manhã sobre esta ação do Espírito Santo no Novo Testamento, sobre algumas dessas ações do Espírito Santo na igreja. E no próximo domingo, com a graça de Deus, a gente vai ver como o Espírito Santo se moveu na igreja de Corinto, liberando os dons. Vamos estudar um pouco sobre os dons do Espírito Santo também. Então, a cada semana parece que está aquecendo mais o nosso estudo. E eu espero que você persevere e esteja aqui comigo na próxima semana às 9 da manhã. Convide alguém para aprender um pouco mais sobre a pessoa do Espírito Santo. E que Ele te abençoe em nome de Jesus.